Vereador André Lima. Presente. Vereador Jones Campos. Presente. Vereador Edmar Gomes. Vereador Hélio Janone. Presente. Vereador Fernando Pepes. Presente. Vereador Gilmar Lavorato. Vereador Elvésio Badaró. Vereador Ismar Nóbrega. Presente. Luiz Carlos Amâncio. Presente. Rafael Ranucci. Presente. Rafael Sampaio. Sebastião Lucre. Secretário, faça a leitura da ata. Vereador Neto pede a dispensa da leitura da ata. Os favoráveis ficam como estão, os contrários se levantam. Aprovado a dispensa da ata. Senhor secretário. Senhor presidente. Pois não. Pedi um minuto de silêncio. Sebastião. Um minuto de silêncio, Sebastião Otávio de Souza, nosso querido popular Tião da Molinha. Já deu. Secretário, tem um expediente aí, né, do colégio. Tem um convite. Obrigado. Um convite não, um ofício. Ofício 38/2018, Cornélio Procópio, 19 de setembro de 2018. Prezado senhor presidente da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, solicitamos a Vossa Senhoria autorização para a visita com nossos alunos do terceiro ano do ensino fundamental para que os mesmos possam tomar conhecimento da função de cada um dos representantes do povo e, para tanto, precisamos a disponibilidade de um representante desta Egrégia Casa de Lei, no dia 17/10/2018, às 10 horas, 40 alunos e às 14 horas, 5 alunos. Informamos que eles serão acompanhados de sua respectiva professora regente. Certo de podermos contar com a solicitação, antecipamos nosso agradecimento. Atenciosamente, diretora Benedita de Souza, do Colégio Nossa Senhora do Rosário. Então, seus seríssimos vereadores, amanhã, 10 horas, quem puder estar aqui na Câmara para atender esses alunos, é muito importante que vocês estão todos convidados amanhã às 10 horas. Uso da tribuna, senhor secretário. Vereador Fernando Pepes. Pequeno expediente, desculpa. Então, 5 minutos, senhor vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje estou tendo a oportunidade de, após esse pleito eleitoral, ocupar esta tribuna. Em primeiro lugar, eu gostaria aqui de ressaltar a coragem que o vereador Rafael Sampaio teve de colocar o seu nome à disposição em uma campanha eleitoral. E digo aos senhores, se tivesse feito 3.000 votos a mais, seria o primeiro suplente do partido. Digo muito mais, se não houvesse aquela situação do João Arruda ter sido, da desistência do Osmar, e o João Arruda ter, de última hora, saído
da Câmara Federal e ido para o governo do Estado, provavelmente, com mais 3 mil votos, o Rafael estaria eleito hoje deputado federal. Então, isso são exemplos de números que a gente tem que avaliar. Agora, o que fica claro em relação a Cornélio Procópio? Que ele teve a condição de reunir aí mais de 30% da população que tem esse pensamento, que é um pensamento de união da cidade de Cornélio Procópio. Há outro 30%, tá, que também se manifesta para os outros candidatos. E há 30%, isso é histórico, que vota branco, que vota nulo, né, que vota das formas mais variáveis. O que nós que militamos na política devemos fazer, sem dúvida alguma, é procurar dessa nova geração de políticos que estão vindo aqui. Eu participei de uma geração que começou lá em 1982, quando a maioria dos vereadores que estão aqui hoje talvez nem tinham nascido, mas essa geração de agora, ela é oriunda daquela época. O Janone era, inclusive, menino, junto comigo, a gente já fazia política junto, e sabe muito bem que são ciclos na política. E o que a gente tem que encarar é que esses ciclos, a gente pode se moldar dentro deles. Há hoje uma criminalização da classe política. E essa criminalização da classe política é que veio esse resultado aí, né, de praticamente, só no Paraná, 10 parlamentares, ou é cabo, ou é delegado, ou fazem parte de um segmento da sociedade que é um segmento da segurança pública. Eu fui da época em que, para você ocupar uma cadeira na Câmara ou ser um parlamentar, você começava a militar num movimento estudantil. Você entendia, primeiro, do que era marxismo, entendia do que eram as tendências sociais, quais são as ideologias políticas, socialismo, comunismo, democracia, e aí você se colocava, ou através de um sindicato, ou através de uma associação de moradores. Eu cito aqui o exemplo do Luiz Carlos Amantes, que começou a sua luta numa associação de moradores também, e hoje está na Câmara aqui. O próprio Jones, que veio de um movimento de classe também, né? Isso é importante na sociedade. Agora, o que nós vivemos nesse momento é um momento diferente de tudo que a gente já tinha vislumbrado. Há uma onda. E essa onda, eu classifico, senhores, pela experiência que a gente tem, é um período que parece que as pessoas ficam meio bêbadas. E vai todo mundo acompanhando aquilo e não tem o que segura. Não há uma discussão efetiva dos programas que resgatam os mais pobres. O que existe é o seguinte: vamos fazer aquilo para acabar com aquele outro. Mas nós temos que sempre ter atento o seguinte: em cima de cada governo há uma tendência. E na minha concepção de política, eu vou dar a minha opinião pessoal que eu construí ao longo da nossa experiência. Quem precisa de governo são os mais pobres. Os ricos sempre estiveram no governo e sempre vão estar no governo. Inclusive no governo do Lula que passou por aí, os bancos ganharam muito também. Mas os pobres nós temos que reconhecer que tiveram muitas oportunidades, e essas oportunidades não podem ser perdidas. Eu lamento, como um homem honrado, que tem uma vida política calçada num idealismo, o que é importante para a contribuição da nossa sociedade, como o Roberto Requião, que perdeu a eleição no dia da eleição. Tá? De repente, toda a sociedade paranaense votou no Flávio Arnes, que todos já conhecem, e no Orovisto, que ninguém conhece, dono da Faculdade Positivo. Espero que faça um bom mandato. Não pode ser como o Pickler, que veio da Uninter e no Congresso Nacional precarizou o ensino. Hoje, por exemplo, você se forma engenheiro por EAD. Você se forma em diversas profissões por EAD. E um profissional que estuda bastante por EAD, tá?
aprende a fazer um concurso público e passa, muitas vezes, num concurso público, na frente de quem ficou 4 anos ou 5 anos numa faculdade, aprendendo também na prática. Então, essa precarização do ensino é que nós temos que discutirmos, tá? Como tantos outros programas. Então, o que eu quero destacar hoje, aqui no Pequeno Expediente, é parabenizar o meu colega de partido, que teve essa coragem de enfrentar uma eleição, tá? Colocar o seu nome à disposição. Isso são para poucos homens que realizam isso, porque coloca a sua intimidade para a comunidade discutir, coloca o dinheiro, que é fruto do seu trabalho, e enfrenta a eleição. Mais um minuto. Sim. E o segundo ponto é o seguinte, gente, nós não podemos só discutir as nossas tendências em relação à questão da ideologia. Há uma discussão muito séria a feito disso. Quais são as consequências de uma eleição? Eu digo para os senhores, eu vejo tanto bater no nordestino, não tem água lá, minha gente, não adianta. Aquele povo precisa de governo. A miséria que vive o povo do Nordeste é muito grande e muitos governos que tiveram aí estão tentando resolver. Mas um programa que é um programa concreto, foi essa de levar a água do São Francisco mais próximo dessas pessoas, porque as terras lá são terras muito férteis. Concluindo, senhor presidente, entre o branco e o negro, a minha opção de vida é do lado negro. Entre o pobre e o rico, a minha opção de vida é do lado do pobre. E entre o nordestino e o sulista, a minha opção é do lado do nordestino. É assim que eu quero pautar a minha vida. Obrigado, senhor presidente. Próximo secretário. Vereador Ismar Nóbrega. Boa noite, senhor presidente, caros vereadores, público que quase lota o plenário da Câmara dos Vereadores da nossa cidade, público que nos assiste através da TV Câmara Regional e nos ouve através da Rádio Cornélio. Primeiro, senhor presidente, nós reclamamos que o público não comparece às sessões da Câmara Municipal. E nós estamos vendo aqui que quando há um assunto interessante, o povo se movimenta e está aqui para debater esse assunto. Infelizmente, nós não vamos poder debatê-lo hoje. Mas, devo dizer que, respeitando a decisão da Procuradoria do município, e colocando uma reunião que nós fizemos com o Conselho Municipal de Educação, e estou honrando aqui o que eu cumpri, o que eu prometi, Mara, né? De que nós vamos adiar a discussão do projeto Escola Sem Partido e Ideologia de Gênero. Tá? Então nós vamos adiar esse projeto, Jones. Nós não estamos enterrando o projeto. Até porque, não se sintam mal nem se ofendam com o que eu vou falar, mas provavelmente a Escola Sem Partido e a Ideologia de Gênero está no currículo, nas propostas de governo do novo governo que assumirá o país no 1º de janeiro. O Bolsonaro só perde essa eleição se houver uma avalanche de fraudes. Não seria, para mim, o melhor candidato. Não seria. Tem muita coisa que eu não concordo com ele. E tem algumas coisas que eu concordo. Eu estou fazendo uma opção. Eu estou fazendo uma opção pelo menos ruim. Pelo menos ruim. Pelo menos pior. Então, não sei se eu vou voltar com esse projeto aqui, porque
Está no programa de governo dele, ele pode aprovar lá em Brasília, nós não precisaremos mais aprovar aqui. Mas, conforme nós conversamos, né, Mara, vamos fazer um grande debate sobre isso, uma audiência pública, vamos deixar passar as eleições, vamos acalmar, todo mundo aqui é amigo, pensa diferente. O senhor foi denunciado porque pegou no braço do menino e fez o menino sentar porque está fazendo algazarra e o pai levou o cara na polícia. Eu já vi pai indo ameaçar professor, que teve até a diretora que entrar no meio, foi parar na delegacia, foi parar no fórum. Já cansei de ver isso. E eu acho que é isso, esse debate que tem que ser feito. Eu entendo que existem posições hoje ideológicas que têm que ser debatidas, mas eu acho que antes de se debater isso, tem que se debater o respeito aos professores. E com relação a essa questão, eu respeito a posição do doutor Ismar, mas uma coisa é óbvia, quando já veio o projeto, nós já entendíamos desde o início que havia uma posição de inconstitucionalidade, porque a gente tem que aceitar e respeitar a liberdade de expressão, seja de um professor, seja de um padre, seja de um político, seja de quem quer que seja. O problema é que nós estamos fazendo uma situação como se nas escolas hoje municipais, estaduais, que as crianças não aprendem nem o português e a matemática direito por falta de condições, nós estamos imaginando que lá está se formando pessoas com uma certa ideologia ou pessoas com certo gênero, quando, na verdade, o debate deveria ser outro. O debate deveria ser para melhorar a qualidade das escolas, melhorar a estrutura física das escolas, o material das crianças, o uniforme das crianças, a alimentação das crianças, que hoje nós sabemos é precária. E não estou culpando ninguém por causa disso. O Estado não tem tido essa reação de incentivar o que realmente tem que ser incentivado. O respeito ao professor, a valorização do professor e a condição de um professor dar aula com tranquilidade, expressando aquilo. Ele não vai influenciar. Eu fui aluno, tive professores do lado de esquerda, tive professor de direita, tive professor que era homossexual, e nem por isso virei homossexual, não virei homem de direito, não virei... Eu tive as minhas próprias concepções. É óbvio que a gente tem que saber receber todas as informações para nós formarmos o nosso caráter. Conheço pessoas que são homossexuais, trabalho como homossexual, que é uma das pessoas de maior caráter que eu conheço, uma pessoa respeitada, que respeita os outros, uma pessoa digna, e eu não posso crer que alguém esteja querendo ensinar as outras crianças a ser igual a ela. Ela teve a opção dela, e não foi nenhum professor, não foi ninguém que influenciou isso, foi a vida dela, foi a decisão dela. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Muito obrigado. Próximo. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, aquela que acompanha a transmissão da sessão através da Rádio Cornélio e da TV Câmara, inicio minha fala já discordando frontalmente do doutor Ismar, respeitando evidentemente a posição, mas comparar Bolsonaro racista, fascista, homofóbico com o candidato Haddad é uma coisa impossível. Comparar pessoalmente a formação dos dois e a postura dos dois é lamentável. O Haddad, pessoalmente, intelectualmente, é muito superior a esse candidato que, para mim, eu não toquei no nome do Haddad. Eu peço que a plateia não se manifeste, por favor. Só a comparação, doutor. É só a comparação. Hoje, por exemplo, acabamos de ter em São Paulo o assassinato de um travesti a facadas, com os assassinos gritando o nome do candidato fascista. Guardas em Campinas proibindo o candidato de esquerda de fazer campanha, dizendo que a ditadura voltou. Então nós estamos prestes a ingressar na barbárie. E contra isso nós vamos lutar não só até o período eleitoral, nós vamos continuar na luta. A democracia é um bem que eu recebi.
Eu fui candidato a vereador aqui democraticamente eleito pelo povo. Outros vereadores, vários aqui foram eleitos mais de uma vez. Como é que nós vamos ingressar na ditadura pelas mãos de um bronco violento, desqualificado, distribuidor de fake news, candidato da mentira, candidato da violência, candidato que não respeita pobre, não respeita homossexuais, não respeita as mulheres e não respeita os negros. Então, deixo aqui a minha posição com relação a essa eleição presidencial, evidentemente que respeitando, doutor, nem todos os eleitores desse Bolsonaro são fascistas, mas o que tem de fascista que saiu do armário e que está defendendo a eliminação de pessoas é uma festa. Então, deixar a minha posição muito clara com relação a isso. Agora, mudando para a situação aqui da Câmara específica, nós apresentamos aqui um requerimento com relação a frigorífico do Peixe, que era para trazer aqui um representante. Ouviram pelo rádio, e quem ouviu pelo rádio, vereador Fernando, mora nas imediações do frigorífico do Peixe e viu o senhor Jacaré, altas horas da noite, dilapidando o patrimônio lá do frigorífico do Peixe, levando os equipamentos embora. Então, quem sumiu com os equipamentos de lá, segundo moradores do entorno, inclusive com a bomba do poço artesiano, foi exatamente esse Jacaré. Então, além de trazer esse cidadão aqui para prestar esclarecimentos para a população, cabe denúncia com relação ao destino desses equipamentos que ele fez. Não sei se já foi encaminhado o convite para esse sujeito, se foi, que ele se apresente para responder, e os moradores estão dispostos a vir aqui na sessão da Câmara para contar o que eles verificaram visualmente numa noite dessas no frigorífico do Peixe. Era isso, senhor presidente. Próximo. Vereador Ananias Neto. Passa. Vereador Edmar Gomes. Passa. Passamos para o grande expediente. Vereador Ismar Nóbrega. Obrigado. Vereador Rafael Sampaio. Vamos agora nos ater um pouco à questão municipal. Durante a campanha que a gente fez, a gente pôde andar nos bairros da cidade. E uma coisa que nós pudemos constatar, novamente, a gente já sabia, mas é bom fazer a campanha, que você volta a andar pelos bairros, foi a questão da qualidade do asfalto de Cornélio Procópio. Principalmente em bairros críticos, como o Santa Terezinha e o Jardim Progresso. No Jardim Progresso e no Santa Terezinha, a camada de asfalto praticamente acabou. O que está segurando é que antes ali eram ruas de pedra irregulares e elas já estão aparecendo no meio daqueles pedaços de asfalto. E a reclamação da população nesses lugares é muito grande. Além disso, nós andamos pelos bairros, alguns inclusive que já foram contemplados com asfalto, e o que a gente pôde constatar em alguns lugares é que onde o asfalto foi feito, já está cedendo. Por exemplo, lá na Gralha Azul, que foi acho que um dos primeiros lugares que foi feito o asfalto, depois que começou a atual administração, lá já está aparecendo buracos novamente, principalmente próximo à padaria ali da esquina. E, então, a gente tem que começar a repensar essa política do asfalto aqui de Cornélio Procópio. Entendíamos que o asfalto era necessário, porque a reclamação em toda a cidade era terrível, mas talvez pela pressa de se fazer o asfalto o mais rápido possível, talvez o asfalto não tenha saído com a qualidade necessária. E isso pode causar um problema no futuro. Por quê? Porque se esse asfalto não aguentar muito, daqui a uns tempos vai ter que ser refeito novamente, e foi um dinheiro que foi mal empregado, porque vai ter que ser refeito muitos lugares. Então, eu acho que a turma da administração
sentar, repensar essa política do asfalto aí. Acho que principalmente nas ruas onde o circular passa, deveria ser feito um asfalto de melhor qualidade, porque é ali que o asfalto mais é depredado pelo peso do ônibus, inclusive lá no Jardim Progresso, o ônibus não está nem entrando mais para pegar as pessoas, e talvez fosse momento de rever isso aí, para a gente não sofrer, que nem a gente falou no início, quando a gente começou aqui, sofrer com aquela história do cobertor curto, né? Cobre a cabeça, descobre os pés. Daí vai cobrir o pé, a cabeça está descoberta. E isso vai fazendo com que a gente fique só tapando buraco, tapando buraco, tapando buraco, e às vezes algumas coisas que são necessárias deixam de ser vistas por conta dessa necessidade de se arrumar o asfalto de Cornélio Procópio. Então, talvez seria o caso de se sentar, rever algumas situações, rever quais são os pontos críticos que necessitam mais. A gente entende que cada um quer fazer um bairro, bairro por bairro, mas talvez seria o momento agora de fazer pelo menos as ruas onde o trânsito, principalmente do circular, passa mais, para pelo menos já dar um transporte público melhor para as pessoas e depois ir vendo como é que vai fazer com o resto dos bairros. De qualquer forma, a gente tem que começar a repensar novamente. Parece que já foi feito uma liberação de um dinheiro que a gente até autorizou, não sei se já foi liberado dinheiro, mas seria bom retomar as obras, porque a situação, principalmente no Jardim Progresso e na Vila Santa Terezinha, é muito ruim. Eu falava que até para andar a pé estava difícil. Imagina de carro ou de motocicleta. Outra coisa que nós temos que começar a voltar a discutir, e é uma questão que a gente ficou bem evidente durante a nossa campanha, é a questão do desemprego. Eu falei já uma vez que quando a gente estava reunindo as pessoas para trabalharem durante as eleições, a quantidade de pessoas que foi lá para tentar um emprego, para poder panfletear que era um serviço temporário, era uma coisa absurda. E a gente, infelizmente, não tinha nem como acolher a todos esses desempregados, tamanha quantidade de pessoas necessitando de emprego. Sei que essa é uma questão de âmbito nacional, mas que a gente tem que começar a estabelecer projetos para minimizar isso, pelo menos na nossa cidade. Isso é extremamente urgente, uma vez que isso afeta demais as famílias procopenses que necessitam de emprego. A gente via pessoas falando que precisavam de emprego para poder ajudar na alimentação dos filhos, que o marido estava desempregado. É uma situação triste e que tem que ser combatida de todas as formas possíveis e imagináveis. Sei que tem alguns projetos, mas, infelizmente, a gente ainda não achou o nosso caminho. E é isso que a gente tem que buscar, o caminho do desenvolvimento da cidade, para começar a gerar esses empregos e começar a minimizar esses problemas. Muito obrigado. Próximo. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, pegando um gancho na fala do vereador Rafael, a geração de emprego está diretamente relacionada com a presidência da República. Redução de juros, facilidade de financiamentos, depende muito pouco da ação do governo municipal. E nós estamos diante de uma eleição onde um candidato foge do debate, não apresenta propostas, não discute a questão do emprego, se esconde atrás de fake news o tempo todo, e nós estamos a população a pé. Enquanto um candidato tenta debater, a sociedade merecia respeito. Qualquer pessoa, qualquer candidato a vereador aqui de Cornélio, candidato a prefeito, é obrigado a se expor, a falar por que pretende se eleger. Como é que alguém pode ser candidato se esconder atrás de uma facada primeiro e atrás da covardia depois? Então é diante desse quadro que nós estamos. Isso não está sendo debatido no horário eleitoral. Não existe debate com relação a empregos. A única coisa que eu ouvi falar do candidato Bolsonaro
é que para gerar emprego você tem que tirar direitos. Muito provavelmente ele acredite nisso, e aí tem uma história. O vereador Fernando deve ter acompanhado, final do governo Lula e início, e todo o governo Dilma, se reuniu com pesos pesados da indústria para discutir a tal da desoneração. 40 bilhões no governo Lula e mais de 400 bilhões, 40 no Lula, mais de 400 no governo da Dilma. O próprio PT assume que isso foi um grande erro. Em troca da desoneração, que é a tal da redução de impostos, os empresários assumiram o compromisso de gerar empregos. A Dilma descobriu no final do governo dela que eles tinham usado esse dinheiro para enriquecimento e não para geração de empregos. Então vim com essa ladainha agora de que tirar direito do trabalhador vai ser para gerar emprego, é mais uma mentira deslavada. O empresário vai simplesmente contratar sem direitos. Se ele tinha um com direitos, ele contrata um sem direitos e vai economizar o valor dos impostos que ele vai deixar de pagar. E, aliás, com relação a impostos, vamos falar uma coisa bem séria. A classe política, que o vereador Fernando falou aqui, foi extremamente criminalizada. Havia o interesse de criminalizar porque havia a necessidade de retirar o ex-presidente Lula da disputa. Então, todo político, e vários perderam a eleição por conta disso, foram criminalizados, perseguidos aí por décadas, por anos. Agora vamos falar que, e sonegação de impostos não é crime? Sonegação de impostos não é crime? O dinheiro que vai para a corrupção da política, ele deixa de ir para a saúde e para a educação. Mas e o dinheiro que o milionário sonega também não deixa de ir para a saúde e a educação? E por que temos tantos hipócritas criticando a classe política o tempo todo e se fingindo de santo, de congregado mariano, usando uma expressão aí dos católicos, como se fossem os puros e os políticos todos os condenados? Quantos sonegadores que nós temos que deveria pagar imposto e não paga? São criminosos, só que estão soltos por aí, batendo na classe política o tempo todo. Vários deles acusando o presidente Lula de ladrão, por causa daquela reforma do apartamento. Discutida, não com o presidente Lula, mas com o tesoureiro do PT, que desmentiu o que disse lá aquele empresário que, para se livrar da pena, contou aquelas histórias todas. Então vamos parar de hipocrisia. O que tem de empresário desonesto e sonegador caindo de porrete em cima da classe política é uma festa. É uma festa. E isso não resolve os problemas do país. O que resolve é debater cara a cara, dizer quais as propostas que tem na área da educação, quais propostas que tem na área de geração de empregos, de saúde, porque o que nós estamos vendo por aí é que vão botar um general como ministro da Educação. E pelas entrevistas do sujeito, totalmente fora do padrão, desconhecedor das necessidades básicas da educação, a tentativa de desmontagem da universidade pública. Só uma parte. Quando fala, mas você não acha que está na hora de mudança? Não é só porque é Bolsonaro. Eu não estou votando Bolsonaro por ser Bolsonaro. Se fosse o Álvaro que tivesse chance de derrubar o PT, eu votaria nele. Se fosse o Ciro, eu votaria nele. Você acha que não está na hora, não chegou a hora de mudar um pouco? Porque o Brasil também não está essa maravilha que o PT está pregando também. Eu acho que chegou a hora da mudança. É evidente que na democracia... para tentar melhorar. É evidente que na democracia tem a alternância do poder e muitos defendem isso. O que você não pode é mudar de um democrata para um ditador. Fascista, mas daí racista. Daí você está falando de quem? Do Lula ou do Haddad? Eu estou falando do... Você disse candidato a presidente? O candidato é o Haddad. Você tá falando... Porque tem hora que você fala do Lula, tem hora que fala do Haddad, daí não dá Lula pra é entender, porque o Lula não é candidato a nada. Mas é o maior líder político da história do país. Vereador Luiz Carlos Amâncio, o grande problema é que nós perdemos a referência na história. O governo militar foi nomeado o coronel Ney Braga, que foi governador do Paraná, como ministro da Educação. Qual o desserviço que ele prestou à história da nação brasileira? Foi a criação da Lei 5692, que tirou os cursos científicos que existiam e criou os cursos técnicos, que são cursos de caixinhas. Tudo numa grade de caixinha para os nossos estudantes não aprenderem a raciocinar, não aprenderem a fazer uma redação e não aprender coisas básicas. Então, houve o quê? Uma experiência já no passado de se colocar um militar inclusive do Paraná,
aliás, o Paraná é fantástico em dar exemplo para o Brasil, né? Tá? De colocar um militar no Ministério da Educação e ele desconstruiu o nosso país. Até hoje nós estamos vivendo consequências dessa Lei 5692 que reformulou a educação, péssimo. Uma educação para servir aos interesses internacionais, menos aos interesses de defesa dos recursos nacionais e dos recursos naturais brasileiros. Peço a palavra. Amâncio, hoje eu assisti o vídeo do Cid Gomes. Eu acho que ele expressou muita coisa que muita gente da esquerda está engasgado. A verdade é uma só. O PT errou porque quis se manter no poder a qualquer custo e, em razão disso, colocou em xeque a esquerda. E fez criar o Bolsonaro, que, no meu ponto de vista, a gente pode até mudar, mas a gente tem que tomar cuidado na hora de mudar, para não mudar para pior. Essa é a minha preocupação. Porque as ideias que o Bolsonaro propaga, e eu vejo muita gente exaltando isso, me deixa preocupado. Quando eu vejo alguém falando que tem que bater em negro, tem que bater em homossexual, se ele não falou, ele incentivou, se ele não falou, ele incentivou. E é que nem você falou, muitos estão saindo do armário com base nesse discurso. Um presidente tem que dar exemplo. Ele é a figura máxima desse país. Eu não posso chegar e falar, eu quero matar não sei quem. Você está incentivando milhares a fazer isso. Porque muitos estão te ouvindo, muitos estão te seguindo. A figura do presidente é uma figura que a pessoa tem que ter um certo discernimento e um certo bom senso na sua condução. Porque ela vai refletir muito no nosso país. E é essa a nossa preocupação, do que a gente tem visto. Eu estou engasgado com o PT também. Eu lembro quando meu pai saiu do PT, ele falava uma coisa que era o partido da boquinha. Eu lembro, e eu falava assim, continua ainda, né? Só que o Haddad, em comparação com o Bolsonaro, não tem comparação. Uma figura, o Haddad, queira ou não queira, é um democrata, é um professor, é um cara centrado, é um cara que tem um discernimento. Pior prefeito da história de São Paulo. Não quero polemizar, não quero brigar com ninguém. Eu falei aqui na reunião passada ou na outra que teve um dirigente da esquerda, que eu não sei quem é, que chegou na universidade brasileira e fez uma palestra, e eu tenho aqui no meu celular, ele falou assim, aos conservadores, não é fascista e nazista, aos conservadores, eu dou de presente um muro, uma espingarda, uma bala e uma cova rasa. Só porque o cara é conservador, merece morrer também? Qual é a diferença, Rafael? A diferença é que não foi o Haddad que falou, foi o Bolsonaro. Não quero saber. Essa é a diferença. Só para continuar nessa mesma linha, o partido da Boquinha, eu vou fazer uma defesa vereador, aqui. Só quero deixar claro aqui que na eleição passada eu votei na Dilma, viu? Porque ninguém assume que votou nela na passada. Eu votei. Eu votei na Dilma. Eu votei. Mas hoje eu não voto no Haddad, PT, nunca mais. Mas só falando dessa história da Boquinha... Se fosse o Bolsonaro que fosse candidato do PT, eu não votaria nele também. Só falando da Boquinha, o partido da Boquinha, vereador Rafael... O partido da Boquinha... O partido... Não, ô, gente. Pessoal, vamos fazer silêncio aqui. Vamos Partido da Boquinha, o Partido da Boquinha é o mesmo que deu ganhos reais sucessivos ao salário mínimo, que colocou o filho do pobre na universidade, que acabou com a fome no Nordeste. Amâncio, eu sou filho de pobre, me formei faz 40 anos atrás na Universidade Federal de Pernambuco. Ah, mas eu defendo... Passei no vestibular entre os 50 primeiros em 3 faculdades de medicina. Que ótimo, filho de pobre. Que ótimo, né? Não venha com essa conversa. Que ótimo. Agora nós temos que garantir chance
para o filho do pobre, sim. Tem que ir para a universidade, sim, como é que não? Então, o Minha Casa Minha Vida, um programa de governo para financiamento. O problema que está acontecendo tudo isso aí foi muita corrupção, desde a época do Sarney até agora no PT. O último presidente foi a Dilma. Nós estamos todo dia ouvindo na TV, o pessoal do PT é milhões, é 50 milhões, é 100 milhões. Tá vendo na o Rede povo Globo, brasileiro não aguenta mais. Então chegou a hora de dar um basta nisso aí. Esse cara que tá do frigorífico, esse cara também faz parte do PT de Cornélio Procópio, de não Bandeirantes. Sei se faz porque eu não sou do PT, vereador. É para você ver que ele roubou bomba, tudo lá no pesqueiro lá, é tudo do PT. Sabe, o povo brasileiro está dando uma basta nessas pessoas que são corruptos. O país nosso tem que passar limpo. Não sei se o Bolsonaro vai conseguir fazer isso, porque é muito difícil. Podia dar um basta, mas não com o Bolsonaro. Mas tudo bem. Cadê o candidato do PMDB, que é o Meirelles lá, que era o bom? Não fez 1%. Então o pessoal quer mudança, Luiz Carlos, o pessoal quer mudança. Mas a mudança foi com o Lula, foi com a Dilma, e hoje vai ser com o Bolsonaro. Esse é o discurso não adianta. Esse é o discurso da Rede Globo de televisão. Sim, que não é o meu, vereador. Nós vamos esperar o Bolsonaro sumir a presidência para ver o que vai fazer. E nós vamos estar do lado dele para resolver o problema do país. Todo mundo sabe o que vai fazer, vereador. Agora é interessante colocar a corrupção. Eu tenho direito. Meu irmão mora em São Paulo há 30 anos. Foi o pior prefeito que existiu em São Paulo. Você me desculpa. Foi o pior prefeito que existiu em São Paulo. Esse tal de Haddad. Ele chegou com uma Ferrari. Vereador Hélio. Mas foi o melhor ministro da educação do país também, né? Não foi, não, aqui nós temos o vereador Hélio. Para a educação foi, para Cornélio foi. O exemplo é a placa você acabou de reclamar da educação, você acabou de reclamar da educação. Da onde que vinha? É do país. Então nós temos que ver, nós temos que ter mudança mesmo com o Bolsonaro para ver se nós melhoramos um pouco esse país nosso. Porque as pessoas estão passando dificuldade. Pode se iludir, vereador Hélio. Agora... Eu peço silêncio na plateia. Vereador Hélio, só uma correção, uma última correção para terminar, só para não interromper o raciocínio. A corrupção, a famosa corrupção, ela não terminou no governo Dilma, não, vereador Hélio. O maior corrupto da história do país é esse governo do Temer. Só que a sociedade não bateu panela. Qual partido que ele é? PMDB. Então, para você ver, tudo do mesmo saco eles, rapaz. Mas poupado, interessantemente poupado pela grande mídia, né? Só depois. Eu tô Vereador, mas quando você fala em programa do governo, Luiz Carlos Amans, Edmar. Os programas do governo, o que adianta ter um programa, o Minha Casa Minha Vida, ter os cursos os cursos superiores aí para pobre, e eles não conseguir pagar com imposto alto, com juros altos. Quer dizer, esses programas do governo, o Lula não dá nada de graça para ninguém não, o pobre paga. A faculdade não é de graça, é pago. Se não tiver a decisão política, não faz, vereador. Tem o programa, mas é tudo pago. Se não tiver a decisão política, não acontece. O programa é bom, mas o que adianta ter um juros abusivo? É mais um monte de gente morando. Vereador, eu quero que você conclua a sua palavra. Só pedir a palavra, senhor presidente. Eu estava ouvindo atentamente os dois lados e... Cumprir a lei para todos, né? Quando eu estava ouvindo atentamente os dois lados, os extremos aqui, os defensores do Haddad e os defensores do Bolsonaro, a gente não pode falar em democracia, mas só aceitar a democracia quando nos interessa, doutor Ismar. Durante quase 16 anos, o PT governou esse país, independente do que fez ou deixou de fazer, nós estávamos numa democracia. Enquanto ele ganhou, para as pessoas que militam e defendem o PT, a democracia estava correta, ela valia.
Se agora a população está querendo eleger um outro, independente se é Bolsonaro, se é fascista, se é PSLista ou não, é a vontade popular. Nós temos que respeitar. Mas e o se PT ele lá não for bom igual a população, que troque depois e vote um defensor do PT. aí- O que nós não podemos é ficar numa agressão que somente a minha opinião vale e a minha opinião é definitiva, eu sou o juiz final e eu que decreto e não vou ficar gritando. Mas só para Eu tenho a esclarecer, minha posição política, sempre certo? manifestou. Defendo a minha posição política e respeito a posição. O PT ganhou durante 16 anos, eu não vim aqui agredir ninguém. Não, Não, espera, desde vereador 2002, Edmar. se elegeu em 2002. Se me permite, Ele assumiu, ele Se ganhou me em 2000, permite. ele ganhou em 2002 e assumiu em 2003. Nós estamos em... Olha, se o senhor não ouviu, eu gostaria que o senhor visse. Eu sempre respeitei o senhor quando o senhor veio nesta casa e falou, e eu gostaria que o senhor me respeitasse, porque isso é democracia. A gente saber respeitar as pessoas. O senhor não adianta o senhor querer vir aqui e impor a sua posição, porque hoje a população, com 60 milhões de brasileiros, não aceitam mais a sua imposição. É só vocês olharem o que o Cid Gomes, que foi apoiado por vocês, o que ele disse ontem. Vocês querem transformar as coisas, massificando as coisas. Respeite. Se daqui 4 anos é o Bolsonaro ou não for bom, que troque, vocês assumam de novo e façam. O que a gente não pode é querer determinar a nossa posição. Se assim for democracia, então isso é democracia. Porque vocês não estão respeitando a democracia. É só isso, Luiz Carlos. Eu tenho meu posicionamento, respeito o posicionamento de cada um. E se vocês querem debater, vocês pegam a tribuna e vêm aqui para debater. Porque vocês não respeitam a democracia, porque aqui o senhor presidente já pediu 10 vezes a palavra que vocês não podem se manifestar, e vocês ficam gritando aqui não respeitando a democracia. Esse é o modo, o jeito do PT, infelizmente, de administrar esse país. E é isso que a população não quer. Não estou nem julgando se foi bom ou se foi ruim, se roubou ou deixou de roubar. É respeitar o posicionamento de cada um. É só isso, Luiz Carlos. Ainda nessa linha, o PT não foi democrático só enquanto ganhou eleições. O PT perdeu várias eleições antes de ganhar e sempre respeitou o resultado das eleições. Democraticamente vai respeitar novamente o resultado das eleições. Quem ameaçou a democracia foram generais dizendo que não aceitavam a derrota, o próprio candidato que disse que se perdesse era por fraude nas urnas. E ninguém tem a garantia com a vitória do Bolsonaro que teremos eleições no Brasil em 2022. Ninguém pode afirmar hoje que nós teremos um regime democrático a partir da vitória de alguém totalmente ligado ao Exército, apoiado pelo Exército, que nunca respeitou a democracia no país. Então o PT sempre respeitou sim, e independente dos nossos debates aqui, é evidente que se perder a eleição, quem ganhar assume para fazer o que eu acho que vai fazer, mas com todo respeito aí à vontade da população. O PT sempre foi assim, o PT nunca recusou resultado de eleições, inclusive quando perdi, nós perdemos várias eleições. Na democracia é assim. Quem ameaçou a democracia nesse processo não foi o PT em momento algum. Quem ameaçou esse processo foi o regime, os generais que ameaçaram, por exemplo, impediram o vereador Fernando, para ter uma ideia, o próprio ex-presidente Lula de dar entrevistas. Quer dizer, num processo amplamente ditatorial, com medo do que ele poderia falar. Então, o PT democraticamente aceitou, se submeteu à tirania do Poder Judiciário, foi para as eleições, com grande possibilidade de perder as eleições. Excelência. Se nós temos um judiciário, nós temos que respeitar. Se os outros presos não podem dar... a sua opinião, ele também não pode. O problema é que os outros presos são entrevistados. Advogados, entre o doutor Rafael aqui, ele foi transitado e julgado, ele é um cidadão igual aos outros, tem que cumprir a sua pena. Ele não pode ficar fazendo circo eleitoral, me desculpe, porque ele foi ex-presidente. Ele é um ele é um cidadão comum igual a todo mundo. Se ele pode, então o Fernandinho Beiramar também vai poder. Na verdade, vereador Edmar, nós dois, doutor Edmar, o pessoal que está aqui na Câmara de Vereadores, é um pessoal politizado. Todo mundo sabe, podia ter 50 instâncias que ele seria condenado nas 50, porque ele tem que ser condenado. Ele teria... Então você está dizendo que o judiciário é corrupto. Porque o judiciário está querendo. Parcial. Vamos amenizar um pouco parcial. Juiz de primeira instância, aí depois teve o juiz do TRF, depois foi para o Supremo, onde a maioria do Supremo foi indicado pelo PT. E está tudo acertado. Se tivesse mais 50, seria condenado também. Foi? Já? Não. Foi o habeas corpus. Não, já foi tudo. A ação não, a ação criminal foi preso não. antes da última instância, né?
Ele está preso por conta da decisão de condenação em segunda instância. Mas o que foi julgado E não é foi isso os que habeas corpus. e não é isso que a Constituição diz. A Constituição foi mudada em 2016, logo depois dele ter sido denunciado. Era isso, senhor presidente. Próximo, senhor secretário. Vereador Edmar Gomes. Dispensa. Não consigo nem andar direito. Ordem do dia. Projeto em apresentação. Projeto de Lei 257/2018 do Executivo Municipal. Ementa. Institui o Fórum Municipal Permanente de Educação para acompanhamento e monitoramento das ações do Plano Municipal de Educação, PME, no município de Cornélio Procópio, Paraná, e dá outras providências. Será encaminhado para as comissões. Projeto de Lei 259/2018, Executivo Municipal. Ementa. Abre crédito adicional especial no valor de até R$60 mil no exercício financeiro 2018. Será Construção da pista de skate. Será encaminhado para as comissões. Pedido de informação. Protocolo 311/2018, Fernando Pepes e Rafael Sampaio. Ementa. Solicita informações sobre a compra de equipamentos para a Unidade Básica de Saúde do Jardim Primavera e Jardim Pérola. Pedido de informação está em discussão. Em votação. Favorável foi a comissão, os contrários se levantam. Votado. Justificativo de voto. Pois não, vereador. Eu quero aqui, mostrando a imparcialidade política, parabenizar o pedido de informação, e até porque nós sabemos que essa verba quem trouxe foi o senador Requião. E numa das entrevistas que eu citei, eu não faço parte do grupo político dele, mas era também merecedor do voto do Procopense, porque foi pessoa que fez dentro de Cornélio. E o vereador Fernando sabe disso, porque eu disse aqui na tribuna. Requerimento. Protocolo 310/2018, André de Lima. Ementa. Requer informações sobre a construção de galeria de águas pluviais na rua Rio de Janeiro, no centro. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra, Pois senhor não. presidente. Pois não. Conversando aqui com o vereador André, a Rio de Janeiro ela desce lá da FAF até a Paraná. A de lá é a João Cabral de Medeiros, aí tem a Quintino Bocaiúva no meio do caminho ali. Uma história antiga que contam aí na cidade, e a gente gostaria de acrescentar isso aqui, é que cometeram o absurdo de construir bocas de lobo em algumas daquelas ruas sem ligação, sem tubulação. Quer dizer, é um engano à trouxa. Fizeram só a boca de lobo e não tem tubulação. Então, não dá nem para... Eu acho que são os prefeitos antigos. Não dá para saber em que administração que fizeram essa barbaridade. Então, acrescentar aqui no requerimento do vereador André para verificar se essas bocas de lobo estão ligadas ou não, porque a história que contaram é que não tem ligação nenhuma. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não. Essa informação eu não tinha quando eu fiz esse requerimento aqui. Então pode ser uma das causas que está ocasionando o problema lá. É, porque só está a boca aberta. a água não para de descer água lá. Pede limpeza, Se não vai tem- lá, limpa, mas não Mas tem limpa por o quê? onde escoar. Se não tem tubulação. Então, o requerimento está em votação. Favorável foi a comissão, os contrários se levantam. Votado o requerimento. Será encaminhado para o Executivo. Indicações. Protocolo 312/2018, Luiz Carlos Amâncio. Ementa. Indica estímulos às equipes de futebol amador. Protocolo 313/2018, Luiz Carlos Amâncio. Ementa. Indica limitação de número de jogadores de outros municípios no campeonato citatino de futebol amador. Senhor presidente, Pois não. eu sei que essa é a indicação, estou só sugerindo ao vereador dos Carlos, e muito bom ele lembrar, no protocolo 313, limitação de número de jogadores no campeonato citadino de futebol amador. Futebol amador é a alegria de todo esportista, né, Luiz, do nosso município. Só que hoje virou uma competição, uma guerra, que alguns times, eles importam jogadores. E aí ele deixa de ser, para as pessoas, doutor Ismar, de Cornélio, e o Dé sabe disso que eu estou dizendo, que ele fica constantemente no esporte amador, ele atua, e começa a virar uma guerra, né? Aí o poder financeiro, né, Luiz Carlos, muitas vezes atrapalha. Eu estou até sugerindo ao vereador
ele com o vereador André que militam no esporte, fazer um projeto de lei, não é só limitando, não, proibindo, Luiz Carlos, a participação de pessoas de fora. Vereador, só uma parte, mas deixa eu te falar uma coisa. Essa situação aí é a seguinte, já é limitado. Esses jogadores que vêm, se o campeonato for municipal, o Neto Ananias também tem time, ele está por dentro do assunto. O jogador que joga, que vem de fora, é porque ele é nascido aqui ou trabalha aqui. Porque se ele não for nascido, se ele não nasceu aqui, não trabalha, não estuda, ele não pode participar. Algumas competições. Agora, no caso da Oswaldo Bernardes, aí é aberto. Mas tem, às vezes tem campeonato que deixa assinar 3 jogadores, tem campeonato que é só o pessoal de Cornélio, aí porque nasceu. Então já tem essa limitação. Agora eu não sei o pedido. Não, a informação surgiu, vereador André, porque eu comento jogos lá na Rádio Cornélio. E nós fomos comentar a decisão do futebol amador. O time que foi campeão tinha 2 ou 3 jogadores só aqui da cidade. E o time que perdeu a decisão, o Citadino, da primeira. O time que perdeu a decisão tinha também 3 ou 4 jogadores de fora. E tinha vários jogadores da cidade lá na arquibancada, dizendo que estavam se sentindo desprestigiados. A seleção de futebol amador da Fundação de Esportes para representar Cornélio nos Jogos Abertos fica prejudicada porque a molecada não tem, a molecada da cidade não tem espaço para disputar essas competições com uma primeira divisão que é de um nível um pouco maior. Então tem que limitar, porque tem gente mentindo, dizendo que trabalha aqui, tem gente fazendo declaração dizendo que o sujeito trabalha em Cornélio. Às vezes ele só faz a matrícula para poder jogar o campeonato e não estuda. Então, isso aí acontece. Os jogadores são de fora mesmo, e aí a gente precisa vários dirigentes de time, os mais pobres, que não têm dinheiro para importar jogadores, estão se sentindo prejudicados. Então é importante que a gente consiga discutir essa limitação. Oswaldo Bernardes não, porque é tradicional, os times se reforçam e tal. Mas os campeonatos da cidade que sejam disputados pela maioria de jogadores daqui, né? Peço a palavra, senhor presidente. Pois não. Os campeonatos organizados pela FECOP, né, em relação ao nosso futebol amador, cada campeonato tem seu regulamento, né? Nós sabemos disso, né? Cada um tem sua forma de disputa, e esse é um dos detalhes citados durante os congressos técnicos. Esse ano, tá, na segunda divisão, que é o campeonato qual eu estou participando, não pode haver jogadores de fora. E os jogadores têm que comprovar vínculo com a cidade. Tá? Talvez outros campeonatos a gente tem que pegar para ver o regulamento, como está funcionando em relação a isso detalhadamente. Tá? Hoje a segunda divisão não abre espaço. Tá? A primeira está abrindo. A primeira, o argumento, abriram lá atrás, não foi agora, abriram lá há bastante tempo já, o argumento é que era para fortalecer ou melhorar o nível da competição. Aí a gente vai ter o desprazer de daqui a pouco ver 2 times da cidade com 11 jogadores de fora de cada lado, decidindo um campeonato amador aqui na cidade com as despesas bancadas pelo município de Cornélio, pelo povo de Cornélio. Quer dizer, aí nós vamos estar bancando forasteiros para jogar aqui. Mas o que acontece também, Luiz Carlos, como eu montei o time, o meu time não está disputando esse ano, o ano que vem eu vou voltar com o time. Hoje, se você for pegar jogadores, eu começo hoje, vou montar um time para disputar a segunda divisão. Se você for pegar jogadores só de Cornélio, ou se não pegar de fora, que estuda, que nasceu aqui, você não consegue montar um time competitivo. Esse é o grande problema. O que pode acontecer nessa situação aí, isso aí é muito importante, valorizar o pessoal daqui, sim. Mas o que pode acontecer também é acabar os campeonatos e ficar lá, como ficou muitos anos, só Guarani e Azul disputando uma final. Não abrir espaço para outras equipes novas que vão chegando. Esse que é o grande problema. Nesse ponto até que eu ia chegar. Essa discussão é muito oportuna. Tá? Essa é uma discussão que tem que levar a fundo mesmo, porque tem os 2 lados da moeda. Tá? Eu mesmo já parei para refletir, tá, sobre campeonatos com atletas só de Cornélio ou não. Para mim não foi fácil montar meu time com só atletas de Cornélio. Confesso que não foi fácil. Mas fico feliz. Porque é um time novo, né? Que é um time novo. Então eu estou dando uma oportunidade para os meninos da cidade poder estar jogando. Porém, ao mesmo tempo, quando você fala de competitividade, às vezes... Então, assim, hoje eu não sei opinar se eu fico do lado com o atleta de fora ou não. Mas é um assunto que tem que ser bem discutido por isso. Eu acho que isso estimula, vereador Neto, o surgimento da molecada. Tem que ter mais campeonatos de base para sair mais moleques daqui para jogar. Neto, eu concordo com o que você está dizendo, mas também isso é relativo. Porque se nós pegarmos uma cidade de 50 mil habitantes e
todos aqui gostam de futebol, se você pegar desde do mirim até nos adultos, se você pegar 10, 12 times para jogar um campeonato, Luiz Carlos, são 22 atletas cada time. São 220 atletas. Eu não creio que nós não temos 200 pessoas que gostam de futebol aqui, independente se são craques ou não. Eu estou entendendo a posição do Luiz Carlos, que é valorizar a pessoa daqui. Porque eu lembro quando nós éramos vereadores de outro mandato aqui, o vereador Hélio lembra, o vereador Fernando lembra, o ex-vereador Edson Luz ficava que nem louco aqui, ligando, importando gente de Santo Antônio do Paraíso, de Amoreira, de Nova América, e bancando isso aí. E a pessoa de Cornélio não tinha chance. Você lembra do que eu estou dizendo? Você lembra do que eu estou dizendo. Então a posição do Luiz Carlos, que eu estou entendendo, é de valorizar mais as pessoas aqui, independente se são bons ou não são. Esse time, Edmar, é só para empresário grande que tem valores só, porque aí para nós a pessoa daqui não dá isso aí. Dela poder participar. Para mim não dá. E também tem o lado de escutar os dirigentes, né, conforme a gente está falando aqui. Por quê? Eu conheço muitos dirigentes que eles querem a parte o mais competitiva possível. Então, por isso que eles partem para esse lado de reforçar, seja de Cornélio, seja de fora. E há equipes na segunda divisão, hoje, que entraram mais num fator social. Tá? Tem times que não entraram, de fato, para disputar o acesso. Entraram mais com uma parte de lazer, que também é show de bola. Então, por isso eu digo, é uma discussão bem oportuna, porque tem os dois lados, tem os lados positivos e os lados negativos. Então, é sim um assunto para ser discutido juntamente também com a nossa Fundação de Esportes. Então, as indicações serão encaminhadas para o Executivo tomar as providências aí. Nada mais havendo, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.